A graça é um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Não precisamos fazer obras de caridade para obter a salvação. Ninguém pense que para ser salvo é preciso dar esmola, é preciso vestir o que está nu, dar de comer a quem está com fome, dar de beber a quem está com sede, fazer a obra missionária, evangelizar para ser salvo. Não. Ninguém imagina desta maneira, porque a salvação é um dom de Deus, que nós alcançamos quando nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós vivemos andando de acordo com a sua palavra, vivemos separados deste mundo que está no maligno, quando nós nos decidimos viver uma vida de santidade diante do Senhor, nós estamos debaixo da graça. É claro que nós não vamos viver na libertinagem, na imoralidade, não vamos viver adulterando, não vamos viver bebendo, se embriagando e dizendo que estamos debaixo da graça, porque Deus, Ele já nos perdoou e dessa maneira podemos viver no pecado. O apóstolo Paulo, ele combate esse pensamento também em Romanos. Nós podemos ler aqui, louvado seja o nome do Senhor, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando fomos batizados nas águas para arrependimento de pecados, ali morreu o velho homem, morreu a velha mulher. Nós agora nascemos de novo, como diz lá em João capítulo 3, da palavra do Senhor. Jesus, o próprio Jesus Cristo, em João 3,3, ele disse: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a graça não permite a gente viver de toda maneira, no pecado, na embriaguez, no adultério, na mentira, praticando a idolatria, praticando obra de feitiçaria, irmãos? Porque a salvação é pela graça, é um favor imerecido, vem para todos, por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da fé no sacrifício da cruz do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, após crermos na graça, na salvação pela graça, agora devemos viver em novidade de vida, em santidade, viver em amor, porque amor a Deus acima de todas as coisas é o grande mandamento que o próprio Jesus disse na sua palavra. Não podemos deixar de falar acerca desse amor que reflete em obras, porque a fé sem obras é morta. Então devemos estar tendo a fé que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor, mas temos essa demonstração em atos, no nosso caráter, na nossa maneira de falar, de se vestir, na nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Então as pessoas verão a diferença, como está lá em Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus, do justo e do ímpio. Então as pessoas verão em nós a luz de Cristo, porque nós devemos ser sal e luz deste mundo que está em trevas. Como está lá em Mateus capítulo 5, Mateus 22, Jesus Cristo, ele disse ali aos fariseus que perguntaram a ele, não é, irmãos? No versículo 35, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? No versículo de número 37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor está relacionado também a nós entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa
família nas mãos do Senhor, entregar nossos anseios na presença do Senhor. Não é, irmãos? Porque quando nós dissemos que amamos a Deus, nós devemos demonstrar na prática, né, irmãos, que amamos ao Senhor. Porque senão nós vamos demonstrar um amor fingido, né, um amor de hipocrisia. Não é este amor que Jesus está falando aqui. Este amor é um amor que a entrega, é um amor que a gente abnega a nós mesmos para seguir a Cristo Jesus. Amém? Nosso Senhor. Como ele mesmo diz lá em Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 27, da palavra do Senhor, Jesus Cristo, ele diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Então Jesus convida a todos a seguir a Ele, renunciar a si mesmo, renunciar à imoralidade, renunciar à prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então graça, irmãos, não permite vivermos debaixo da lei do pecado, debaixo da condenação do pecado, né, irmãos? Pelo contrário, a graça ela nos liberta, ela nos dá vida plena em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, não podemos achar que por estarmos debaixo da graça, Deus permite que, não é, a gente permita viver, né, de toda maneira, de todo jeito. Não é isso que Jesus Cristo ele pregou na sua palavra. Não é, irmãos? Porque aquele que quer entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Como o próprio Jesus Cristo disse lá em João capítulo 3, versículo de número 5 da palavra de Deus. Ele mesmo disse, e Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem que haver o arrependimento de pecado, para que nós agora, o pecador, tenha acesso pela graça ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento nesta lição de número 7, a salvação pela graça. Vamos para a introdução, em que o comentarista diz, a lei no Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo que Deus estabeleceu aos israelitas, a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria no caos. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. É verdade, não é, irmãos? Nós não tínhamos condições de cumprir a lei, toda a lei de Moisés. E por nós não termos condições de cumprir toda a lei de Moisés, Jesus ele cumpriu na cruz em nosso lugar. Irmãos? E hoje nós somos salvos pela graça, né? Isso é graça. É quando alguém recebe, né, de outra pessoa um presente, né, um presente maravilhoso da salvação sem merecer, né? Seja qualquer pessoa, independente do que ele fez na sua vida, se ele já matou, roubou, se ele já adulterou, se ele já praticou obras de feitiçaria, de magia negra, de espiritismo, não é, irmãos? Como estamos vendo, não é, irmãos? Mas, se ele se arrepender, sinceramente ao Senhor, ele confessar os seus pecados, a Bíblia diz, lá em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é uma promessa para todos nós. Agora é preciso crer, não é, irmão? Se crer, será salvo. Mas se não crer, já está condenado. Como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, da palavra de Deus. Continuando, primeiro tópico, a lei e graça. Primeiro subtópico, o propósito da lei. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Mais tarde, a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano
pela graça, obter a salvação, pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento, Romanos 7,19, Tiago 2,10. Entretanto, sob o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. Esses princípios, conforme resumidos no Decálogo, os 10 mandamentos, representam nossas obrigações éticas para com Deus e com o próximo, Êxodo 20, versículo 1 ao 17. Esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. João 14, versículo 15, João 16, versículo 8 ao 10. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa, Romanos 7, 12. Então é importante frisar aqui neste subtópico 1, que, irmãos, não podemos achar que por estarmos debaixo da graça, mas não debaixo da lei de Moisés, vamos desprezar o decálogo, os 10 mandamentos. Vamos desprezar as leis morais, como por exemplo, não furtarás ou não roubarás. Deus jamais, debaixo da nova aliança, vai ser a favor de alguém usufruir de um bem de outra pessoa, roubando, matando para tomar posse daquilo que é de outra pessoa. Jamais Deus vai permitir que um filho ele desobedeça ao pai e à mãe, justificando-se que está debaixo da graça, com se pagar uma oferta. Os fariseus criaram essa doutrina de homens para tentar desprezar o pai e a mãe. Isso não existe. A Bíblia é clara, irmãos? Lá na lei